amor à arte, à família e, sobretudo, um amor incondicional a Deus. Nós estamos em Copacabana, um bairro tradicional da Zona Sul do Rio de Janeiro, para conversar com essa sul-mato-grossense que abraçou a cidade maravilhosa. Atriz, professora de teatro e apaixonada pelo ofício, a atriz Anita Miso. Anita, muito prazer, muito obrigada por nos receber aqui na sua casa. Prazer é todo meu e fico muito feliz de dar essa entrevista para vocês. Então vamos começar falando da carreira. Como é que foi o início da sua carreira? Como é que você descobriu esse amor pela arte? Bem, eu descobri o amor pela arte desde pequena. Eu sempre tive um fascínio enorme pela arte de interpretar, pela dança. Então, desde pequena eu pedia para minha mãe me colocar nas aulas de dança, aulas de piano. E depois surgiu uma imensa vontade de começar a aula de teatro. Então, isso vem, né, de muito longe mesmo. É uma vocação que Deus me deu. E eu estou aqui hoje fazendo meu ofício com muito carinho e muita paixão acima de tudo. E você começou essas aulas lá no Mato Grosso do Sul, né? Comecei, ainda muito menina. Antes dos meus 15 anos, eu já comecei a fazer aula de teatro. E logo em seguida, depois que eu completei 18 anos, eu entrei para a faculdade de jornalismo. Eu não era feliz. E aí eu disse à minha mãe que eu gostaria muito de estudar mesmo as artes cênicas. Então eu resolvi vir para o Rio de Janeiro. E para Cal, né? E fiz a Cal. Foi uma época muito bonita de descoberta do teatro, né? Porque eu não imaginava que o teatro tinha essa grandiosidade toda, né? Esse leque todo de sentimentos e de história. Então, realmente foi uma época muito, por um lado, muito bom, onde eu descobri a viver outras vidas, né? A descobrir personagens, histórias, mergulhar nos livros, né? Nas obras fantásticas. Então, e aí tudo foi acontecendo dessa forma. E aí agora estou mais voltada à televisão, mas logo eu vou voltar ao teatro. É uma paixão, né? É uma paixão. Agora na Rede Record você já passou por várias produções, né? Sim, eu comecei fazendo Rebelde lá atrás. Rebelde foi a minha primeira experiência na televisão e eu digo que tudo era muito novo para mim, né? A gente está falando de 7, 8 anos atrás. Então, antes eu só tinha feito teatro. E Rebelde foi algo novo, inovador na minha vida. Me deu uma nova vertente, né, da arte, mas foi logo assim o começo de tudo. Depois eu fiz Milagres de Jesus, que foi uma coisa completamente diferente. Nova mulher de Amaré. O nome é Miriam. Prazer. Amaré já é tão velho, eu nunca pensei que fosse casar de novo. Estamos cheios de trabalho, Samara. Não temos tempo para conversa. Claro. Quem sabe usamos o couro para remendos? Compramos uma parte... Quieta! Não se meta nos meus negócios. Depois eu fiz Os 10 Mandamentos, eu fiz a Karen. Se algo acontecer com o Bach, eu nunca vou me perdoar. É tudo culpa minha. Eu fiz as piores escolhas da minha vida. Eu era ainda uma menina quando a Moss me descobriu trabalhando na plantação. Eu sempre tive uma vida muito dura, Bach. Minha mãe morreu cedo. E o meu pai, digamos que ele não era um homem carinhoso. Bebia muito, me batia. E depois eu fiz Bela Aventura, que foi uma outra oportunidade. Preciso sair imediatamente. Eu não devo mais ficar aqui. O rei deu ordens para ninguém se aproximar e eu só consegui porque os soldados... Espera. Eu preciso que faça algo. Por que precisa disso? Porque é o único jeito. Então a carta de Gonzalo também estaria escrita dessa forma. E agora eu tô em Topíssima, que também é um trabalho bacana de fazer. Eu faço uma médica residente no hospital. Agora vai ficar bem mais puxado do que antes. A questão não é nem o volume de trabalho, né? Mas a atenção. Não dá pra fazer nada na pressa. Bom te pedir de volta, hein, doutora? Eu também tô aliviada de ter voltado. Esse negócio de ser paciente não é comigo. Doutora, a senhora presta atenção na dieta, hein? Nada de gordura, hein? Eu tô pianinha, Maria.
Mas depois de um tempo de cirurgia, a dieta pode voltar ao normal. E nós atendemos o núcleo jovem, né, que eles passam por muitas situações da novela e nós atendemos ali no hospital várias situações. Então, é isso, eu estou muito animada com esse papel também. Agora vamos falar um pouco, você é de Mato Grosso do Sul. Sim. Como é que é ficar dividida entre os dois estados? Então, Rio de Janeiro e Mato a Grosso. minha família toda é do Mato Grosso do Sul. E eu, aqui no Rio, eu não tenho familiares. Então, eu estou sempre indo a Mato Grosso do Sul, porque o meu ponto de apoio, minha referência é toda lá. Então, eu sempre estou indo lá e venho para cá para trabalhar. Lá e venho para cá. E assim vai. Mas a saudade é grande, eu não posso negar. E o que é família para você? É tudo. Eu tenho um histórico muito delicado de família e eu perdi meu pai muito cedo, logo depois eu perdi meu irmão, então hoje eu tenho um outro irmão casado, tenho a minha mãe e tenho a minha avó também com quase 100 anos. Deus tem te dado muitas oportunidades maravilhosas, né? Agora, Exato. Antes houve um período de sofrimento na sua vida. Sim, sim. Bem, eu perdi o meu pai muito cedo. Eu perdi o meu pai com 9 anos de idade. E, infelizmente, o meu pai, ele teve uma vida, um fim muito trágico e muito triste. Meu pai, ele era viciado em álcool. Ele era alcoólatra e ele, quando bebia, meu pai, ele ficava extremamente agressivo com a minha mãe. Então, eu me lembro que toda a minha infância foi passada com medo. Eu tinha medo de esperar o meu pai chegar em casa e bater na minha mãe. Eu tinha medo do meu pai não voltar, porque o meu pai bebia e ficava descontrolado. Então eu tinha medo. Quando o telefone da minha mãe tocava, 8 horas da noite, meu pai não aparecia. Meu Deus, alguma coisa aconteceu. Eu pequena, eu me lembro que eu pequena, eu não sabia rezar. Rezar, né? Na época, rezar, como a gente aprendia, mas eu pedia a Deus, livra o meu pai de qualquer perigo. E muitas vezes ele se metia em perigo. Muitas vezes a gente resgatava o meu pai bêbado, desmaiado, nas estradas, nos postos de gasolina, nas mãos de pessoas que roubavam ele, e ele completamente inconsciente. Ele chegava a esse ponto, né? Teve um dia que eu assisti meu pai chegando em casa e ele falou assim para mim, eu lembro que ele estava cambaleando, tonto, ele falou assim para mim, eu tô com fome. Eu lembro que eu pequenininho, eu coloquei meu pai no sofá, falei, eu já volto. Fui até a cozinha, peguei um copo de alumínio, eu coloquei feijão, olha só, criança, eu coloquei feijão ali, um caldo de feijão. Meu pai me seguiu, pegou um pão, meu pai nem sabia o que ele estava comendo, ele pegou o pão, colocou no feijão, eu comi aquilo, caído no chão, todo sujo. Meu pai, ele tinha fazenda, meu pai era bem de vida, meu pai era um advogado, muito bem sucedido na época, em Campo Grande. E o meu pai, ele foi até a fazenda no domingo de manhã. Eu me lembro que era um dia das mães. E aí, quando estávamos eu e ele, quando nós saímos da fazenda para voltar para casa, o carro parou. Eu falei, eu vou abrir a porteira, porque eu sempre abri a porteira pequenininha, esse era um costume nosso. Ele falou, não, fica aí. Ele abriu a porta do carro, quando ele abriu a porta do carro, eu comecei a ouvir tiro. E esses tiros atravessou todo o corpo do meu pai, ele caiu no chão.
Eu dei um grito enorme eu me lembro, mas eu não me lembro assim com tanta clareza, porque foi algo muito traumático para mim, né? Eu corri, fui atender meu pai, eu gritava, mas eu acho que eu gritei tanto que a pessoa que trabalhava na casa, na fazenda, veio correndo e me socorreu, eu chorando muito, estava com uma boneca na mão. Eu gritava, eu chorava, eu desesperada ali. E aí foi uma época muito triste da minha vida, porque eu sabia que o vício tinha matado meu pai, eu sabia que isso ia acontecer de uma hora ou outra, nas confusões que ele se metia. Eu sempre comentava com os meus irmãos e a minha mãe, e a gente sabia, isso vai acabar mal, não tem como acabar bem. E assim, foi uma época difícil para nós todos, porque meu pai deixou dívidas, né, para minha mãe, deixou a minha mãe sem nenhuma estabilidade financeira, muito menos emocional. Minha mãe tinha que criar nós três, né? Então foi uma época difícil, porque foi aí que eu comecei a me apaixonar pela arte, eu comecei a escrever histórias, eu me fechei no meu mundo. Eu nunca fui uma criança de ter muitos amigos, porque o que a vida tinha feito, né, com a minha família, eu ia na escola e as minhas colegas falavam, não chega perto dela não, ela perdeu o pai dela assassinado, ela não é coisa boa. Eu sofri muito bullying por causa disso, sabe? É muito cruel tudo isso. Então eu chegava na minha casa, eu chorava, eu não queria nem ir para a escola mais, sabe? Então eu chegava e chorava para minha mãe, mas sempre existia algo dentro de mim que me dava muita força e eu não sabia o que era. Bom, passados uns anos, né, a gente foi se reerguendo, e o meu irmão mais velho, ele sempre foi muito estudioso, ele passou no concurso para juiz de direito. Então, quando eu decidi vir para o Rio de Janeiro, ele sempre estava de olho em mim. E cheguei num mundo de teatro que não era nada inocente. Eu era inocente, eu era uma menina do interior que, embora tivesse passado uma história muito triste já, eu tinha sonhos, meus sonhos não morreram dentro de mim. Eu tinha sonhos, eu tinha garra, eu tinha vontade de certa forma, me realizar, sabe? Mas, infelizmente, quando eu vim pra cá, eu me deparei em muitas ciladas. Um choque, né? Só que eu caí em todas. Eu comecei dividindo um apartamento que eu morava com outras pessoas. E até que um dia, eu lembro que sem dinheiro, né? Porque a minha família me mandava às vezes dinheiro, às vezes não, porque o meu irmão tinha acabado de passar, a gente estava começando a se reerguer, ele tinha se tornado um juiz há muito pouco tempo. Então, embora minha irmã tá tudo bem, quando você desliga o telefone, a realidade é que é outra, entende? Então, essa moça com quem eu dividia o apartamento, um certo dia me disse, vamos a um lugar se divertir, a gente não vai pagar nada. E eu conheço o dono, ele vai colocar a gente para dentro e a gente vai se divertir. Pois bem, eu fui. Eu aceitei com ela. E quando eu cheguei nesse lugar,
era um clube de noite, né, de boate, e só tinham meninas. E era um lugar homossexual. E quando eu entrei ali, eu vi as mulheres se beijando. E as mulheres me viram ali. E viram uma moça nova, bonita, num pedaço, né? Sim. E já vieram pra cima de mim e já disseram que aquilo era bom, que aquilo era o certo, que o normal não era um homem e uma mulher, que o normal era uma mulher e outra mulher, porque os homens não prestavam, porque os homens iriam me fazer sofrer. Eu era virgem, eu era uma garota virgem, eu nunca tinha tido um relacionamento antes. Eu tinha 18 anos de idade. Então, eu era muito fácil de acreditar nas coisas, então eu acreditei naquilo. E quando eu vi, eu já estava ali naquele mundo. Então as semanas foram passando e eu comecei a frequentar aquele lugar. E eu comecei a entrar naquele mundo, e o que aquele mundo me fornecia, que não era nada bom, os cigarros, a bebida, as drogas, as coisas que colocavam abre a boca e eu engolia e eu inalava aquilo e a minha cabeça ficava tonta. Mas aí naquele momento eu dizia que aquilo era bom, que aquela sensação era muito boa. E dizia, realmente, esse mundo aqui é bom. E eu comecei a mudar o meu jeito de vestir. Eu já não queria mais colocar um batom, eu já não queria colocar mais uma saia, eu queria uma bermuda até o joelho, eu queria tênis. Eu queria... eu olhava os homens na rua e eu tinha nojo. E aí a minha família começou a perceber o meu comportamento diferente, o meu comportamento distante, o meu comportamento frio. E quando eles me ligavam, eu não atendia. Eu comecei a ser rebelde. Quando eu vi, eu já não tinha dinheiro para nada, mas eu tinha dinheiro para comprar um cigarro. Eu tinha dinheiro para comprar uma cachaça. E aí as coisas foram indo dessa forma. Quando eu vi, eu já estava 6 horas da manhã acordando para fumar. E aí eu comecei a ter amizades com pessoas que acreditavam naquilo também. Eu já não tinha amizades... fora daquele meio, né? Não tinha. E aí aquele meio também onde eu estudava também me dizia a mesma coisa. A arte é livre, a arte não tem sexo. Você é uma pessoa, mas você não é homem nem mulher, e você tem que ser livre, a sua alma tem que ser livre, sem paradigma, sem nada é correto. A vida é a vida, seja o que Deus quiser. Esse era o pensamento. E aí eu fui vivendo assim, dessa forma. E aí eu comecei a perceber que eu já não queria mais a minha família por perto. Meu envolvimento naquele mundo estava tão grande, o meu envolvimento com aquilo estava como se fosse uma droga mesmo. Eu só queria aquela vida, aquela promiscuidade. E era interessante que o que era certo antes para mim começou a virar chato. Tudo começou a ficar chato. E aí eu vi que a minha família realmente começou a se preocupar gravemente comigo. Que foi uma mudança brusca. Foi. Né? Eu emagreci quase, não sei, uns 15, 17 quilos. Realmente eu fiquei muito magrinha. Eu virei um outro ser humano, né? Virei uma pessoa, tinha perdido a minha identidade, não era eu.
Bem, tamanha foi a preocupação, né? Tamanha foi a preocupação que o meu irmão resolveu vir para cá de surpresa para ver o que estava acontecendo comigo. Quando ele apertou a campainha do apartamento onde eu morava, que era em Copacabana, um apartamento com muitos apartamentos por andar, era realmente muito confuso. E nesse lugar onde eu morava, você encontrava de tudo, prostitutas, traficantes, era realmente um caos, sabe? E eu estava realmente infiltrada ali naquele meio, né? Um meio completamente sujo. E o meu irmão apertou a campainha e eu não estava preparada para aquilo, e eu muito menos eu desconfiava que aquilo fosse acontecer. Eu me lembro que eu olhei, que eu vi que era o meu irmão e eu fui no meu armário, eu procurei uma roupa, né, que eu usava antes, eu tirei toda aquela roupa masculina, coloquei uma roupa feminina. E aí ele falava, eu tô aqui, eu vim te visitar, abre a porta logo, o que você tá fazendo? Meu irmão tava muito preocupado, né? E aí eu já não atendia o telefone há dias deles, né? Aí eu abri a porta e eu voltei a ser aquela pessoa por um minuto que é lá de trás, mas aquilo tudo era uma farsa, uma farsa. E aí ele chegou e eu vi a preocupação nos olhos dele. Ele me disse, o que está acontecendo? Minha irmã, estou preocupado com você. Me fala realmente o que está acontecendo na sua vida. E aí eu dizia nada, tá tudo bem, tá tudo bem. E eu pensava, meu Deus, até quando que meu irmão vai ficar aqui? Porque enquanto ele estiver aqui eu não posso fazer as coisas que eu fazia. Olha como estava a minha cabeça. Como estava envolvida, né? E aí eu me lembro que na frente desse conjugado onde eu morava, existia uma mulher e um homem. Esse homem era pai de santo. E essa mulher também esse conjugado era um terreiro, exatamente na frente do meu apartamento. E eu me lembro que ele me chamou um dia dentro desse apartamento. O apartamento deles tinha um cheiro horrível, tinha cheiro de galinha morta. Realmente galinha morta. Toda vez que eu me lembro deles, me remete a esse cheiro, um cheiro de galinha morta. E sempre muita fumaça dentro desse apartamento, desse conjugado. Ele me chamou dentro, né, do conjugado, ele me disse, senta aí. Eu sentei, aí ele me disse assim, eu vou cuidar da sua vida agora. Ele falou assim, é o seu protetor a partir de agora. E aí a mulher dele me disse, você está em boas mãos agora, fica tranquila, agora você tem que fazer tudo o que ele quer. E eu disse, não, como assim tudo o que ele quer? Não, quando ele te chamar você vai ter que vir aqui, o que ele te pedir você vai ter que trazer. E nunca desobedeça o que ele te falar. E aí eu pensava, meu Deus, como esse homem sabia tudo da minha vida? E aí ele dizia assim para mim, olha, eu quero 10 velas vermelhas, eu quero 30 pacotes de cigarro e isso e aquilo, você vai ter que trazer. E a esposa dele dizia assim, é melhor você obedecer a ele. Eu dizia, mas eu não tenho dinheiro para nada aqui. Não, você vai ter que arranjar, mas você vai ter que fazer as vontades dele, porque senão ele não vai te ajudar. E aí eu andando nas ruas, eu disse, eu vou ter que comprar vela, cigarro? O que é isso para esse homem que eu nem sei, mas como esse homem sabe tudo da minha vida sem eu contar? Eu não estava entendendo, eu não tinha conhecimento. E na verdade você não procurou, foi ele que te chamou, exatamente, né? E eu não tinha conhecimento disso antes. Né? Eu não tinha o menor conhecimento dessas coisas, eu era afastada de qualquer tipo de crença dessas coisas.
E aí eu disse, eu não vou comprar isso. Que vai me derrubar da cama o quê? Eu não acredito não, não vou comprar. E aí eu voltei para minha casa, normalmente. 7 horas da manhã começou a bater na minha porta de novo. Cadê a encomenda? Eu disse, eu não comprei e nem vou comprar. Aí, tá bom, é isso que você tem para dizer? É. Então tá bom, agora você aguarde o que ele vai fazer com você. Foi isso que ela me disse. Bem, naquela noite, eu não acreditei, eu não acreditava. Eu dizia assim, isso é uma grande bobagem. Isso é uma grande bobagem. Vou trancar a porta do meu apartamento e acabou, eu vou dormir. Pois bem, eu fui me deitar. Quando eu estava adormecendo no meu sono, eu não sei te explicar, não sei te explicar mesmo. Eu senti uma força na minha cama, como se fossem sombras, uma nuvem escura, eu não sei dizer, escura mesmo, me envolveu ali na minha cama. Eu me lembro perfeitamente como se fosse hoje. Eu estou falando de tanto tempo atrás, mas eu me recordo com muita veemência. Eu me lembro que essa força, ela me envolveu e bum, eu caí. Eu caí da cama, como ele tinha me falado que ele ia me empurrar da cama. Literalmente. Literalmente. Eu me machuquei, foi uma força tão grande, eu caí da cama. E aí eu acordei, eu falei, meu Deus, o que é isso? Eu comecei realmente a acreditar, a ficar com medo daquilo. A ficar com medo, muito medo. Aí eu acordei no outro dia, pronta para falar, né, para essas pessoas, não, calma, eu vou fazer o que ele está pedindo, eu realmente vou. Nesse dia eu me lembro que esse homem entrou, eu tinha deixado a porta encostada, talvez eu tivesse levado o lixo até o lugar para, né, para despachar o lixo da casa. Ele entrou com tudo no meu apartamento, com muita violência, né? E eu vi que ele estava daquela forma, com os olhos virados, sem dentes. Eu lembro que era sem dentes, sabe? Era uma coisa estranha. E ele foi até mim, ele me pôs assim na parede. Olha que absurdo. E ele disse, você é a única pessoa até hoje que eu ouvi desafiar. Eu disse, mas o que que você quer comigo? O que que você quer? Eu estava já praticamente chorando, apavorada. Ele dizia, eu quero a sua alma. Olha. Eu quero a sua alma. E aí sabe, é como se, como eu te disse, desde antes, quando eu era pequena, que existia uma força que me ajudava a ajudar o meu pai. Eu disse na cara dele, eu falei, você nunca vai ter minha alma. Você nunca vai ter minha alma. E eu não vou fazer o que você está me pedindo. Eu não vou. O senhor pode fazer o que o senhor quiser aqui comigo agora, mas eu não vou me render. Eu não vou. E ele foi assim uma coragem que me deu naquele momento de dizer aquilo para aquele homem. Eu vi a raiva nos olhos dele, eu vi. E aí a mulher dele começou a gritar. Ela entrou no apartamento e falava, se acalma, se acalma, se acalma, se acalma, se acalma, se acalma. Desta forma. Bem, ele foi embora e eles passaram a se tornar grandes inimigos.
porque eles colocavam vidro quebrado na minha porta. Eu não sabia o que era aquilo. Vidro quebrado, vela na minha porta. Eu chegava às vezes e falava, que é isso? Eles eram rituais e você nem imaginava, né? E eu não imaginava. Bem, meu irmão chegou, depois de tudo que eu te disse, ele me viu misteriosa, diferente. Eu não era mais aquela irmã amável, doce, aquela menina que ele tinha, né? E aí eu disse pra ele assim, a única coisa que eu me lembro que eu disse, a gente saía pra comer, eu dizia, eu tô com medo de ficar aqui. Eu tô com medo de ficar nessa cidade. Eu tô ficando apavorada. Ele me disse, o que é que estão fazendo com você aqui? Eu falava, não sei, eu tô me sentindo... E aí ele encontrou cigarro na minha bolsa, ele praticamente entrou assim, ele desabou, digamos, ele desabou. Eu me lembro que ele ligou para minha mãe, ele tinha assim ido ao banheiro e eu ouvi ele falando para minha mãe, mãe, por que é que você deixou minha irmã vir para cá? Por que que você deixou a minha irmã vir pra cá? Olha o que fizeram com ela. Ela tá fumando. Ela tá diferente. Tem vizinhos aqui na frente dela. E ele disse, macumbeiros. Aí eu disse pro meu irmão o que esse homem tinha feito comigo. Meu irmão tava apavorado. Meu irmão foi lá tirar satisfação com esse pai de santo. Falou, o que é que você tá fazendo com a minha irmã? E aí ele falou assim, a sua irmã desrespeitou o pai do santo, o seu pai de santo aqui, falou com a mulher. E a gente só queria cuidar dela. E ela não deixa. Mas agora ela vai ter que pagar de certa forma. De alguma forma ela vai ter que pagar o que ela fez com ele, porque tá muito bravo com ela. Bem, eu não levei aquilo a sério, muito menos o meu irmão. Meu irmão falou pra mim, agora eu vou ter que ir embora. Meu irmão tinha vindo de carro. E eu falei, eu acho que eu vou precisar ir pra Campo Grande, ficar um tempo. Falei pro meu irmão. E aí ele falou, tudo bem, eu vou comprar sua passagem daqui a... Eu falei, só que eu só preciso de uns dias e eu vou para Campo Grande, vou ficar com você e com a minha mãe. Bem, quando ele estava voltando de carro para Campo Grande, eu vi que ele não atendia mais o telefone. Porque é um caminho longo até Campo Grande. São 17 horas, né? E aí ele tinha feito um caminho diferente, né? Daqui até lá. E aí meu irmão não dava notícia. Não dava notícia. Aí eu pensei comigo, por que que eu não fui com meu irmão? Porque eu queria estar aqui, nesse mundo sujo. Eu queria voltar a beber, eu queria fumar, eu queria usar droga, eu queria me vestir de menino, eu queria estar naquele mundo. Por que que eu não fui com ele agora? Por que que eu tô aqui? Cadê o meu irmão, meu Deus? E comecei a ligar para ele, a ligar, até que eu fui dormir, sem notícias, e minha mãe preocupada, todo mundo preocupado, onde está o meu irmão? De repente chegou uma conhecida, uma senhora que eu conhecia aqui há muito tempo. Ela bateu na minha porta meia-noite. E ela disse, a sua mãe mandou eu vir te buscar.
a gente tá indo pro aeroporto agora. Eu disse, o que foi? Ela disse, seu irmão morreu. O seu irmão, voltando, se acidentou, bateu o carro de frente para um caminhão e ele não resistiu. Eu senti culpa, eu senti medo, eu senti pavor, eu senti desamparo, eu não acreditava. Quando eu cheguei em Campo Grande, já todos estavam lá, minha mãe desolada. Eu lembro da minha mãe chorando 24 horas durante meses. A minha mãe chorava, dormia chorando, acordava chorando. Eu tinha vontade de morrer também. Depois de um tempo eu voltei para o Rio de Janeiro e as coisas ficaram piores, porque a depressão quase me matou. Eu me lembro que eu olhava a janela, às vezes, sábado à noite, eu olhava na minha frente os apartamentos, as pessoas comemorando, as pessoas festejando, as pessoas felizes. E aí nem aquela felicidade que eu tinha antes de bebida, de amigos, falsos amigos, eu já nem queria mais aquilo também. Nem aquela felicidade momentânea eu queria. Aí eu dizia, essas pessoas estão comemorando o quê? Não há nada para se comemorar. Eu olhava os apartamentos, as pessoas vivendo a vida e eu dizia, o que essas pessoas estão vivendo? Para quê? Para quem? Os questionamentos que me atormentavam. E eu ia dormir, a ansiedade vinha, meu coração disparava, as minhas mãos tremiam, aquela vontade de vomitar, de nervoso, de infelicidade, de solidão. E tudo passou a ser decepção para mim. E aí você achava que a solução era colocar um ponto final? A solução era essa, eu dizia, por que eu vou continuar vivendo? Por quê? Tanto que um dia eu tentei cortar os meus pulsos, eu tenho cicatriz até hoje aqui. Eu pensava ou em me jogar na janela, ou me cortar os meus pulsos literalmente. E aí eu liguei para minha mãe já muito fragilizada emocionalmente, né? Minha mãe já tinha perdido a rédea, né, da situação toda. Eu já estava aqui solta. Minha mãe já tinha, sabe, levantado as mãos e desistiu dela também. Jogou a toalha, né? Jogou a toalha. E eu parei. Falei, ou eu vou morrer dessa forma, ou alguma coisa tem que acontecer na minha vida. Eu fui a Campo Grande muito fragilizada, minha saúde, eu não comia direito. Eu já estava assim muito, me sentindo fraca mesmo, fraca. E aí fui para casa da minha mãe, minha mãe me tratando como se eu fosse não minha mãe me tratando, eu já me comportava como um marginal. Então ela me via assim, não me dava o valor que ela me dava antes, sabe? Então já não conversava comigo e tal, e eu fraca, muito fraca ali, ela só dizia, você tem que comer. Aí um dia, à tarde, começou a chover muito forte, muito forte. E aí eu falei, eu vou pegar o meu carro, vou sair dirigindo. E alguma coisa precisa acontecer na minha vida. Aí eu entrei no meu carro e uma chuva muito forte. Peguei a carteira de cigarro, acendi um cigarro, fumava, voltava, aonde que eu vou? Falei, não quero mais esse cigarro também, nem isso, já estava mais feliz com aquilo. E aí eu apenas liguei o rádio do meu carro e eu dirigindo, de repente começou uma música.
E essa música dizia que Jesus me amava. E dizia: eu te amo tanto. E aí quando eu ouvi aquilo, eu não sei por que aquilo, alguma coisa aconteceu dentro de mim. Alguma coisa. Eu falei: me ama? Jesus me ama, mas depois de tudo isso que aconteceu na minha vida, Ele me ama. Aí eu fui dirigindo, eu via, sempre tinha visto lá, né, em Campo Grande, a catedral. Eu parei o carro, me deu uma vontade louca de parar ali. Uma vontade muito grande de parar ali, como se eu estivesse procurando Ele, procurando onde que Ele estava. Porque eu queria saber quem que era aquele Jesus, quem era aquele Deus. Eu queria muito saber, eu quero aquilo. Eu entrei naquela catedral e as coisas que eu fui ouvindo. Sabe quando você se entrega? Assim, eu tô aqui agora, eu tô me permitindo, como se eu tivesse aberto um zíper da minha alma, sabe? E eu já comecei a ver um lado bonito da vida, assim, a vida é bonita, Deus fez tudo isso aqui, a obra dele tá aqui. Eu comecei a ver Jesus. Aquele Deus, aquele Jesus começou a me dar uma garra para vencer aquele medo, vencer aquela solidão, vencer aquela vontade de morrer, de acabar com aquilo. Deus foi me dando aquela garra, aquela vontade, aquela coragem que eu não tinha mais. E aí eu conheci Deus. E como é que foi essa sua descoberta do Espírito Santo, essa sua experiência pessoal com Ele? Essa experiência é uma experiência pessoal e intransferível. Essa experiência eu digo que não há nada e nem ninguém que se compare a essa experiência. Ele me deu de volta a vida, a vontade de vencer. É realmente como se a gente nasce novamente, mas com outros olhos para a vida. Então as coisas começaram a florir na minha vida. A minha carreira começou a florir de uma forma tão bonita, né? Eu fiz papéis que dizem respeito a Ele. Eu fiz papéis lindos. E tudo na minha vida se remetia a Jesus. A minha filha foi um presente dele. Eu não podia ter filhos. Eu não podia. Eu tenho, infelizmente, eu tinha uma porcentagem muito rara para ter um filho. Mas Deus me deu um casamento. Deus me deu uma estabilidade emocional que não existia. E Deus também transformou a minha mente. Tudo aquilo que eu vivi no passado, toda aquela história triste, hoje eu tenho nas minhas mãos como um cajado que me dá força para continuar,
que me dá força para vencer os meus medos, que me dá força para continuar a viver, a superar as coisas que tiverem por vir, eu não sei. Então, assim, eu digo que além de todas as coisas boas que Deus me presenteou, a fé que Ele me trouxe, a coragem, a garra que Ele me deu nas mãos, e está aqui esse poder que Ele me deu nas mãos, é o meu maior presente hoje. Agora você disse que estava no carro, né? Ouviu a música, já conhecia a catedral. Você já conhecia a Igreja Universal? Não, eu conhecia. Só de passar em frente? De passar em frente, mas eu sempre passei muito longe, então, mas por um receio mesmo, de uma coisa de não me permitir, Sim. de ser fechada naquele mundo. Eu não sabia o que era. Quanto tempo perdido. E hoje como você define a Universal? Hoje eu defino a Universal como uma grande escola, porque a Universal, ela significa tanto na minha vida, sabe? Porque antigamente, ainda quando eu estava imatura, né, com relação à minha fé, às vezes quando eu passava por situações que desestruturavam a minha fé, né? Eu me via um pouco distante, porque a gente passa por esses períodos, né? Passava, porque hoje eu não passo mais. De estar fraco na fé, aí alguma coisa me acontecia, eu voltava correndo, né, para a Universal e falava, não, eu preciso me batizar novamente e tal. Então, assim, hoje eu tenho a segurança da minha fé, a segurança, a maturidade em Jesus. Assim, eu tenho essa maturidade que nada abala a minha fé, nada abala no que eu creio, nada abala os planos que Deus tem para mim. Então, assim, a Universal para mim hoje é uma referência de vida, é uma referência maravilhosa. Ela me mostrou um caminho. Eu me permiti e encontrei ele. Você sempre teve uma força, que você falou. Agora Sempre a Anitta, tive. com o Espírito Santo, é imbatível. É imbatível. E essa força já era Jesus me chamando. Desde lá, já era Ele me chamando. Só que eu precisava passar por tudo que eu passei para poder realmente encontrá-lo da forma como encontrei, tão profunda como foi. Então, assim, é aquela sensação de que o mundo tá caindo lá fora, mas você entra no seu quarto e tá ali só você e Deus. Essa é a sensação que eu tenho. Eu fecho a porta do meu quarto, pode acontecer tudo lá fora, mas eu sei que ali dentro Jesus está comigo. E nada vai mudar isso. Tá certo? Muito obrigada, Anitta, pela entrevista. Obrigada a você, foi maravilhoso poder estar aqui. Muito bom. Dizer a minha história. E eu espero que pessoas ouçam e reflitam sobre o que é Jesus, a importância que é, enquanto podemos, enquanto temos a oportunidade de buscar a nossa salvação.